E aí galera, Xadrez Piraí na área. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou contar um pouquinho da história do torneio da Semana Cultural do Colégio Jorge Queiroz Neto, que aconteceu em outubro de 1993. Esse campeonato foi realizado a convite da professora Iracema, que era uma professora muito querida, infelizmente já falecida, a quem a gente rende nossas homenagens, mas ela era uma professora muito querida no colégio e ela era uma das responsáveis ali pela organização desse torneio da Semana Cultural, que logicamente envolvia muitas outras coisas além do torneio de xadrez a quem ela me convidou. Aconteceu que a gente sempre estava jogando na biblioteca do Jorge Queiroz Neto, e até no final do vídeo eu vou deixar algumas fotos da biblioteca atualmente. Infelizmente eu não tenho algumas fotos da época, né? Mas a gente sempre se reunia lá para jogar. Jogava eu, o Márcio Fernandes, o Cleverson, que também infelizmente já nos deixou. Mas a gente sempre estava jogando na biblioteca, enquanto as pessoas na hora do recreio iam jogar tênis de mesa. Eu era ainda apaixonado por tênis de mesa, né? Jogava muito tênis de mesa, na verdade. Jogava bem mais tênis de mesa do que xadrez, mas em alguns momentos eu deixava ali o tênis de mesa de lado para ir jogar xadrez na biblioteca com o Márcio e o Cleverson, que eram, digamos assim, meus adversários mais que a gente enfrentava com mais frequência naquela época. Então, enquanto alguns iam jogar futsal, basquete, vôlei na hora do recreio, a gente ia para a biblioteca e jogava o nosso xadrez lá. E eu lembro que tocava o sinal e os professores começavam a gritar: olha, já vai começar a aula e tal. Era uma época bem bacana. E numa dessas vezes que a gente estava jogando, a professora Iracema viu a gente jogando na biblioteca e me convidou: olha, Maurício, você tem um minutinho daqui a pouco para a gente conversar um pouquinho? Eu falei: tenho. E aí ela subiu lá para a cantina e em alguns instantes eu fui lá conversar com ela. E daí ela falou: olha, Maurício, a gente vai realizar agora em outubro a Semana Cultural do Colégio Jorge Queiroz Neto, e eu vi que vocês gostam muito de xadrez, vocês sempre estão jogando na biblioteca, e eu gostaria de saber se você gostaria de organizar um evento de xadrez para fazer parte dessa semana. Aí num primeiro momento eu fiquei meio assim, porque eu não tinha experiência em organização, já tinha jogado alguns torneios, né, os torneios da Apix, mas não organizando, ajudava de alguma forma, mas organizar diretamente eu ainda não tinha. Aí eu falei: não, olha, eu topo, é uma ideia que agrada bastante, eu topo, mas eu vou convidar alguém para me ajudar, porque eu também quero jogar, eu não quero só organizar. Ela falou: não tem problema. E aí eu convidei o senhor Pedro Cardoso, que era na época um dos meus mentores, né, me ensinava algumas coisas de xadrez, e ele prontamente atendeu o meu pedido. Ele cuidou da arbitragem, eu cuidei ali de montar a tabela e organizar a sala de jogos. Foi uma experiência bem bacana e eu sou muito grato à professora Iracema por essa oportunidade. Aí a gente abriu um prazo de inscrições. Xadrez não era a modalidade, digamos assim, mais era a modalidade mais querida, digamos assim, do Colégio Jorge Queiroz Neto. A gente não era muito conhecido ainda, tinha umas 10, 12 pessoas que jogavam, talvez até houvesse mais, mas não gostavam muito de jogar e não jogavam em competições ainda, né? E aí a gente abriu um prazo de inscrições e 7 pessoas se inscreveram. Dessas 7, no dia do campeonato, 2 não puderam comparecer, não sei o motivo, mas não compareceram. Então, quem participou de fato foi o João Luiz Tramontim, o Samuel Leme, conhecido por Guga, que infelizmente também nos deixou, e a gente vai falar um pouquinho sobre o Guga, que era uma pessoa muito querida na cidade. O Márcio Fernandes de Lima, que foi com quem eu aprendi a jogar xadrez, né, ele também participou. Eu participei, logicamente, e o Cleverson Guimarães, que infelizmente também nos deixou, e era um polivalente no esporte. A gente vai falar um pouquinho mais dele mais pra frente. E era um torneio basicamente sem limite de tempo, a gente podia jogar o tempo que fosse,
porque a gente não tinha relógios ainda, né, naquela época. A gente só veio a ter alguns relógios a partir de 1997, com a fundação do clube. E foram 6 rodadas, né, no campeonato, 7 rodadas na verdade, e todo mundo folgava é, em alguma dessas rodadas. Eu acabei ganhando o torneio porque eu tinha um pouquinho mais de experiência, não jogava muito melhor, né? O Cleverson ali tinha um jogo parelho com o meu, o Márcio também, e os outros entraram ali na parceria, queriam jogar um pouquinho, né? Foi um torneio bacana, foi, digamos, quase um torneio amistoso, mas ele deu o start, digamos assim, para que o xadrez acontecesse ali no Jorge Queiroz Neto. Então, mais basicamente essa história aí do torneio da Semana Cultural do Queiroz Neto. As partidas de hoje eu vou passar 2 ao invés de uma, mas eu não vou analisar, só vou passar alguns lances ali, talvez um comentário ou outro, que foi a partida que eu joguei contra o Cleverson Guimarães e contra o Guga, que infelizmente são 2 personagens que já se foram, já nos deixaram, e como uma forma de homenagem, a gente vai passar as partidas que eu joguei com ele. Então, galera, passar essa partida para vocês aqui, que Cleverson e eu jogamos em 1993, partida válida aí pelo torneio da Semana Cultural, uma partida curtinha. Cleverson era o que jogava mais rápido suas partidas, tanto as que ele ganhava quanto que ele perdia. Eu acredito, não lembro direito, mas acho que na época ele estava tendo alguma coisa também de basquete, então ele ficava alternando entre as partidas de xadrez e os jogos de basquete, então ele sempre jogava rapidinho, né? Mas a partida começou com C4, C5, E3, cavalo F6, D3, G6, cavalo em C3, bispo G7, E4, por peão por peão, roque. E aqui o Cleverson jogou A3. Aqui talvez a melhor sequência fosse jogar com o cavalo F3, né? Colocando o cavalo voltando para o centro, desenvolvendo a peça. C5, bispo E2, peão por peão, bispo por peão, cavalo C6 e roque. Talvez fosse uma sequência interessante. Mas depois de A3, seguir com cavalo C6, C5, D6, D5, cavalo em E5, peão por peão, peão por peão. E aqui o Cleverson jogou o cavalo A3, talvez cavalo F3 fosse um pouquinho melhor, né? Mas seguiu com torre E8, cavalo G5, e aqui eu joguei cavalo D3. Eu, logicamente, deixei escapar o melhor lance, que era cavalo F3 checkmate, porque ele permite que a torre ataque diretamente o rei e ainda ataca o ponto D2, impedindo que o rei saia. Então aqui foi um ataque duplo, perdi de fazer esse lance. Eu joguei cavalo D3 e seguiu com rei D2, cavalo por F2, dama F3, cavalo H1 na torre, cavalo A4, dama A5, D1, dama captura cavalo cheque, rei D2, e que nesse momento o Cleverson abandonou a partida, só me cumprimentou e falou: tô atrasado, e saiu. Depois ele voltou, ele não deixou o campeonato, mas ele ficou aí uns 10, 15 minutos fora e aí voltava. Eu acredito que realmente ele estava tendo alguma coisa, basquete ou alguma modalidade esportiva lá de quadra, também ele estava envolvido, porque ele sempre estava envolvido nas questões de esporte. Então talvez tenha sido por isso, ele sempre jogava rapidinho. O Cleverson era um menino que realmente dava trabalho, ele jogava algumas partidas bem boas e já ganhou algumas partidas de mim também na biblioteca. Agora vamos falar um pouquinho dessa partida que eu joguei com o Guga. A partida a gente dava risada baixinho para não atrapalhar os outros, mas a gente ria bastante, porque o Guga era uma pessoa muito engraçada. E aí de repente ele fazia um lance, ele já comentava: nossa, mas que lance! Cara, era muito engraçado, não tinha como a gente ficar sério com o Guga, né? Então a partida seguiu com E4, ele começou jogando E4, e eu já nessa época já comecei a minha paixonite, depois se transformou num grande amor, que era a defesa Caro-Kann. Seguiu com D3, D5, B3, peão por peão, peão por peão, dama por dama cheque, rei por dama,
cavalo em D7, cavalo C3, cavalo C5, cavalo G para E2, cavalo F6, com a ideia de atacar o peão central, e esse peão só tem o cavalo de C3 defendendo. E o Guga jogou bispo B2. Aqui ele teria que jogar o peão F3 e aí defenderia já o peãozinho central. Mas depois de bispo B2, seguiu com cavalo C por E4, cavalo por cavalo, cavalo por cavalo. E aí eu estou ameaçando um duplo, né? Ameaçando a casa de F2 e ataco o rei e a torre. E aqui o Guga jogou F3, deixando que eu conseguisse colocar o cavalo em F2, dando o ataque duplo. Aqui foi um dos momentos em que ele falou, nossa, mas que lance! E aí a gente acabou dando risada, porque logo que ele jogou F3, ele já viu que ele teria que jogar aqui, de repente, um rei E1 para defender o ponto de F2, né? Mas depois de F3, joguei cavalo F2, rei C1, cavalo por torre, rei B1, bispo F5, cavalo F4, torre D8, bispo D3, bispo por bispo, peão por bispo. Aqui talvez o melhor lance fosse cavalo, né? Porque a partir do momento que captura com o peão, ele fica isolado, né? Ele não tem os peões nem de C nem de E para protegê-lo. A melhor opção seria cavalo. Então depois de bispo por bispo, peão por bispo, cavalo F2, rei C2, E6 para finalmente liberar o bispo e eu poder fazer o roque, conectar as torres, enfim. Torre D1. E aqui novamente o Guga deu uma risada e falou, nossa, mas que lance. E aqui, logicamente, ele teria que ter jogado torre F1 atacando o meu cavalo. Mas depois de torre D1, cavalo por torre, por cavalo, bispo D6 ameaçando o cavalo, bispo G7, minha torre, mas eu capturei o cavalo, bispo por torre, torre D3 cheque, C2, torre D2 cheque, C3, torre por G2. Então tá tendo uma compensação aqui, digamos assim, né? Capturando todos os peões pela torre lá. H4, torre por peão, bispo para F6, B5, e B4, A5 cheque, e C3, A3, bispo em D4, A4, pode capturar porque o peão está cravado, rei C2, torre por peão, rei D1, torre D3 cheque, ganhando o bispo, rei E1, torre por bispo, rei E2, A3, rei F1, A2, rei G2, A1, dama, H5, torre D2, H3, dama H1 cheque, G4, dama H2, H6, G3 cheque, H5, e aqui finalmente o mate, né? E aí a hora que ele levou o mate, ele olhou para mim e falou, nossa, mas joga bem este Maurides. O jeito que ele falava era muito engraçado, e esse era o Guga, né? Engraçado, sem dúvida foi muito bacana poder ter convivido com o Guga. Então é isso, galera. Antes da gente encerrar, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Agradeço aos familiares do Cleverson Guimarães, a Karina Guimarães. Agradeço a Tila, irmã do Guga, e foram as pessoas que cederam as fotos. Agradeço também a Beth, que é a atual diretora do Colégio Estadual Jorge Queiroz Neto, que me passou algumas informações e deixou ali a equipe de trabalho do Queiroz Neto à disposição para que a gente pudesse fazer alguns trabalhos de pesquisa, fosse tirar as fotos e tal. Então foi muito bacana. Agradeço também o diretor da época, que era o professor Riva, né, que em 1993 ele sucedeu o professor Evaldo, e ele fomentou bastante o xadrez ali. O Riva, inclusive, ele faz parte da história do xadrez também. Ele esteve presente quando a gente ganhou aí, foi vice-campeão nos Jogos Colegiais do Paraná. Em um momento oportuno a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá? E, enfim, agradeço a todas as pessoas que puderam ajudar de alguma forma para que esse vídeo fosse realizado. Agradeço mais uma vez, peço gentilmente que se inscreva em nosso canal, deixe o seu like,
Sigam as nossas redes sociais. Muito obrigado, fui! O professor Iracema foi uma das pessoas mais amáveis que eu já conheci. Tive o privilégio de conhecê-la no Colégio Jorge Queiroz Neto. Ela foi a responsável por me convidar a organizar o torneio da Semana Cultural. Digamos assim que ela deu o start para que eu pudesse entrar nesse maravilhoso mundo da organização esportiva de xadrez. Então, sou muito grato ao professor Iracema, infelizmente já falecida, mas fica aqui o meu eterno agradecimento a essa professora amável, que respeitava todo mundo, tratava todo mundo bem, com muito carinho. Era uma professora excepcional. Cleverson Guimarães estudou comigo no Colégio Jorge Queiroz Neto. A gente fez o curso de técnico em contabilidade e a gente sempre que possível estava jogando xadrez. Cleverson era um jogador polivalente. Eu acredito que o esporte que ele mais gostava era o basquete, mas ele jogava de tudo: vôlei, tênis de mesa, xadrez, em que a gente teve batalhas, digamos assim, épicas lá na biblioteca do Colégio Jorge Queiroz Neto. Era sem dúvida, um grande amigo. Uma dessas fotos aqui me deixa bastante emocionado, a primeira, porque ali também se encontra a professora Vera Saldanha Esguário, que sem dúvida nenhuma foi a minha maior mentora no esporte. Então aqui eu rendo a minha homenagem ao Cleverson e aí também rendo a minha homenagem à professora Vera. Cleverson, descanse em paz, fique bem. Assim como você, professora Vera, uma das minhas mães do esporte. E o que falar do Guga, uma das figuras mais carismáticas que eu já tive o prazer de conviver. Dificilmente eu vi o Guga na vida de mau humor. Eu realmente não lembro de ter visto ele de mau humor. Foi uma pessoa muito presente na minha vida, porque não só durante o período ali do Queiroz Neto, mas a gente tinha uma convivência excepcional. E quando o clube de xadrez foi fundado em 97, o Guga estava lá também. Ele participou inclusive da cerimônia de abertura, de inauguração do clube. E onde a gente estava, onde tinha alguma coisa de esporte que a gente estava jogando, o Guga estava junto. Então, Guga, eu não tenho nem palavras para descrever o quanto você foi importante, o quanto sua amizade foi importante para mim. Descanse em paz, meu amigo. Professor Iracema, Cleverson e Guga. Nunca é fácil conviver com a perda de pessoas tão queridas, mas infelizmente é assim. Eu fico muito triste pela partida de vocês, porque vocês foram pessoas que de alguma forma marcaram a minha vida e tenho a plena certeza que de muito mais pessoas. Fica a tristeza pela passagem de vocês, mas por outro lado, também fica uma alegria dos momentos felizes que a gente conviveu, que a gente teve, de todas as boas lembranças que ficaram para os amigos e para os familiares. Sem dúvida, vocês deixaram uma marca indelével em nossos corações e por isso o nosso aplauso e o nosso muito obrigado.